Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite. Segundando por aqui para trazer os desdobramentos de mais um fiasco do Vasco sob o comando da 777 e o que se planeja para o restante da temporada. Certo é que cobranças e mais cobranças vão acontecer, a roupa suja vai ser lavada e a equipe vai ter que dar uma resposta imediata dentro de campo. Já larga o dedo nesse like, compartilhe o vídeo e mostre que você gosta do nosso trabalho. E não esqueça de manter a sua inscrição ou se inscrever caso não seja um inscrito. Bom, e o Vasco vai juntando os cacos após o fiasco de ontem, quando perdeu para o Nova Iguaçu, diante de mais de 60 mil pessoas no Maracanã, e colocando assim um ponto final na sua participação no Campeonato Carioca. A não ida para as finais foi motivo de muitas críticas, porque o time teve uma semana para treinar, ao contrário do seu adversário. Jogou também descansado e teve a oportunidade, após a primeira partida, de ajustar e corrigir bem os erros para dar a volta por cima neste domingo. Porém, em campo, o que se viu foi um reflexo da primeira partida e o time andando em círculos. Espaçamento entre o meio e o ataque, problemas de construção, falta de efetividade, de intensidade, erros de fundamentos, enfim. O Vasco foi exatamente o time que se classificou às duras penas contra o Água Santa, após ter tomado aquela virada no final, e o time da primeira partida das semifinais diante do Nova Iguaçu. E já não vem de agora essa situação. O alerta já tinha sido dado lá atrás, inclusive nas vitórias, porque muitas vezes as vitórias mascaram os erros. Mas deu para se perceber que uma hora a falta de opções no elenco iria dar ruim. E deu. Quando precisou mudar, teve que recorrer às peças que lá estão e o time não deu liga. Demonstrou ser um time preso e a individualidade dos seus jogadores. E quando essas peças não rendem à altura, é um Deus nos acuda. Problema crônico, meus amigos, e que não vem de agora. Os mais cobrados após a eliminação foram o Alexandre Matos, a 777, claro, e o Ramon Dias. O Matos, por conta de uma janela fraquíssima, onde investiu mais de 150 milhões e deixou o time aí com lacunas e carências nítidas. Inclusive, os milhões gastos em determinados jogadores é alvo de críticas, porque com esse dinheiro o Vasco poderia ter buscado preencher mais as deficiências do elenco e hoje sente a falta desses jogadores. E a 777 também por ter erros recorrentes, insistir nos mesmos erros e não conseguir mudar. E o Ramon por não ter sido capaz de criar um sistema de jogo que pudesse reverter o quadro contra o Nova Iguaçu por conta das suas convicções e escolhas. O técnico foi até muito criticado por ter colocado em campo o Rojas e o Praxedes, dois jogadores aí que já não vinham rendendo e obviamente não poderiam ser usados como uma solução para uma semifinal. Apesar de todo o crédito que o Ramon tem com a torcida, o técnico teve que ouvir críticas e ser confrontado. Aliás, aproveitando esse gancho do Ramon, vamos ouvir aí um pouquinho o Ramon, que após o jogo de ontem chamou a responsabilidade para si, pediu desculpas, mas deu seu recado, que o time precisa de reforço e está esperando aí um volante que já foi solicitado, mas ele segue confiando no trabalho. Vamos lá. Pero creo que a veces cuando uno se propone a objetivos y no los cumple, es que algunas cosas fallaron. Falló el entrenador, seguramente, que el más responsable de todo soy yo. Seguramente el que más falló fui yo, no tanto los jugadores. Pero son responsabilidades que hay que asumirlas. Pero sí me gusta todo el público, toda la gente, lo que es Vasco, lo que significa, lo que es el club, lo que es para el ambiente futbolístico de Brasil. Eso queda, que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando. Yo le pido nuevamente disculpas a la gente porque todos estábamos ilusionados de jugar la final. Pero el fútbol tiene estas cosas. Y se necesita trabajar, confianza. El mercado se cerró, salvo para jugadores internos. Y yo estoy contento con el plantel. Tenemos que mejorar, ya digo. Para mí, que yo fui atacante, lo que me quedó la duda es de mitad de cancha para adelante. Ya hemos hablado con el club, le he dicho el jugador que quiero y ojalá que se pueda hacer. Pois é, como eu disse ontem, só volante não adianta. O Vasco está muito carente de opções ofensivas. Vejo o lado direito do time fraco. Não tem um jogador que você aponte e diga, esse é o cara certo para atuar ao lado do Verratti. E no meio campo, após as perdas do Jair, do Paulinho, do Marlon Gomes,
nenhum atleta foi contratado para tentar aí dialogar ali com o Payet, que ontem foi muito mal, né, colocado na ponta lá esquerda, quando seu maior forte é vir de trás e jogando centralizado aí, flutuando. Justamente porque o Vasco hoje não tem um cara que atue do seu lado. Ontem se colocou o Praxedes e o resultado todos viram. O próprio Galdames, que poderia também jogar por ali, vem caindo drasticamente de rendimento. E também não é o jogador adequado para fazer essa função. O Vasco precisava aí no mínimo de 3 boas peças. E não são peças para chegar e ficar no banco de reservas como o Cleiton ficou. São peças que cheguem e já vão aí para o campo. Ou seja, reforços indiscutíveis e sem ser apostas. Mas e agora, o que virá pela frente? Olha, meus amigos, o Vasco vai ter tempo de sobra para refletir o que aconteceu, trabalhar, corrigir os erros, aprimorar o entrosamento da equipe, equilibrar aí um novo esquema tático e o principal, recalcular a rota para que novas peças se juntem aos que estão lá. A primeira janela internacional acabou, mas entre o dia 1º de abril e 19, todos os clubes podem contratar e inscrever jogadores que atuaram nos estaduais. É a tal janela doméstica. E te digo que o Vasco está debruçado aí tentando encontrar soluções, oportunidades de mercado e que venham aí somar. Se vai conseguir, são outros 500, porque a maior possibilidade de um melhor investimento seria na janela de julho, que começa no dia 10 e encerra no dia 2 de setembro. Nessa, são esperadas sim novas aquisições no tocante ao mercado estrangeiro. O Vasco já vinha monitorando aí esse tipo de mercado, mas com os altos valores gastos em alguns jogadores na primeira janela, a situação deu uma recuada e ficou mais difícil. O Ramon, que era um volante, disse que já entrou aí, já entregou nomes à diretoria, e um desses nomes não é novidade para ninguém, que seria o Marlon Freitas do Botafogo, mas esse, galera, não adianta ficar aí criando expectativa, que o próprio Botafogo já informou que conta com o atleta, não é um jogador negociável neste momento, até porque o Botafogo também vai disputar uma Libertadores. Isso conta muito neste momento, não só para o clube, como também para o jogador, inclusive. A tarefa agora vai ser garimpar aí outros nomes e que possam ser úteis nesse momento. A questão que pega, e caso o Vasco venha trazer alguma revelação de determinado estadual, essa contratação seria sempre encarada como uma aposta, né? E como eu disse, o Vasco está precisando de jogadores prontos nesse momento. O buraco é bem mais embaixo no Brasileirão. Se no Campeonato Carioca, onde o nível é bem mais inferior, o Vasco já fez esse papelão na semifinal, imagine aí jogar, né, disputar um campeonato como o Brasileirão, onde só tem equipes fortes. E é nisso que o Alexandre Matos vai ter que arregaçar as mangas e resolver junto com a comissão técnica e a 777. Acho também, depois de tudo que aconteceu, está na hora da atual gestão de futebol cair na real e buscar aí um senso de urgência. Até agora a gente não viu ninguém dar as caras, tirando o Ramon, claro, para dar as devidas explicações por essa eliminação diante de uma equipe de menor investimento e num campeonato carioca onde o nível é bem inferior. Ao que parece, meus amigos, o Vasco vem andando em círculos, como eu falei. A SAF e a 777 gastam muito dinheiro e deixam lacunas no elenco, fazendo com que o time tenha essas quedas vergonhosas. Não aprenderam nada ainda com os erros do passado. Bom, agora eu deixo esse espaço para você fazer seus comentários e avaliar aí os erros e quem realmente merece ser cobrado por essa primeira derrapada na temporada, já que está escancarado aí os problemas do Vasco. Bom, tô indo. Valeu, galera, demais pela sua audiência. Um grande abraço e até amanhã.